Peraí, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos voltar para a nossa discussão de imunidade aos micro-organismos. Primeiro grupo, bactérias extracelulares. Conta aí para mim, por favor, e para a turma em geral, o que é uma bactéria extracelular? Vai lá, Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Uma bactéria extracelular é uma bactéria que está no nosso organismo, né? Mas ela consegue ter uma reprodução fácil fora das células do hospedeiro, tanto que ela se reproduz no TGI, no trato gastrointestinal, nas nossas vias respiratórias, na nossa derme, sem nenhum problema. Exatamente. Deixa eu pôr aqui, né? Aqui. Então, como os meninos aí do grupo, como eles... Vocês estão vendo aqui uma tela que eu estou compartilhando? Sim. Sim. Esse aqui é um esqueminha para ver se vocês estão acompanhando bem. Então, aqui, exatamente o que o Carlos, aí, que foi o representante do grupo, falou, a Dinajara falou aí no bate-papo também. Então, as bactérias extracelulares são bactérias que têm capacidade de replicar fora da célula do hospedeiro. Então, ela é extracelular, ela está fora. Então, o que significa replicar fora da célula? Ela vai replicar no sangue, no tecido conjuntivo, dos espaços teciduais, no lúmen do trato gastrointestinal, enfim, é sempre fora da célula. E aí, gente, o que vocês viram? Como que essa bactéria provoca doença na gente? Não precisa olhar para minha tela aqui, não. Vou até tirar para não desconcentrar vocês. Ela vai induzir a uma inflamação? Exatamente. Uma coisa muito importante, quem teve a curiosidade aí de ler o início do capítulo, ele fala sobre a questão da lesão tecidual. O agente infeccioso, a nossa resposta imunológica contra ele pode levar à lesão tecidual. Então, muitos dos sintomas que a gente sente quando está doente por algum agente infeccioso, esses sintomas, eles são provocados pela própria resposta imune, pelo próprio mecanismo imunológico, que pode, ali, na tentativa de eliminar aquele agressor, pode acabar provocando essa lesão tecidual. Então, como vocês aí comentaram, tem a inflamação, e a gente viu no início do semestre que a inflamação em excesso pode levar a uma lesão tecidual, e outros aí do grupo estão comentando que as toxinas também, essas bactérias extracelulares, elas liberam toxinas, e essas toxinas também apresentam ali um efeito patológico, né? Beleza, então essas aí são as bactérias extracelulares. Vamos lá para a resposta imune inata e adquirida contra essas bactérias. Eu queria tanto um quadro branco, gente, para eu já ir anotando. Eu acho que eu vou tentar, deixa eu tentar ver aqui se eu consigo um quadro branco aqui. Vou tentar aqui um de algo que eu nem é da aula de vocês, mas eu vou colocar aqui. Pronto. Tentar, vocês estão vendo minha tela aqui do PowerPoint? Só para eu ir explicando, né? Então, aqui a gente começou a falar das bactérias extracelulares. Como os colegas falaram, replicam fora da célula. Beleza. E aí, gente, vamos lá agora para a resposta imune inata contra essas bactérias extracelulares. Quem pode falar para mim da resposta imune inata contra essas bactérias? Professora? Sim. Sobre a resposta imune inata, o principal mecanismo dela são através da ativação de complementos,
E a fagocitose, em relação à resposta inflamatória. Exatamente. Então, a gente tem a ativação do sistema complemento e a gente tem também a fagocitose. Muito bem. Vamos lá. O sistema complemento, ele geralmente... Qual que é a função do sistema complemento? Quem lembra? Como que o sistema complemento pode agir aí, eliminando essas bactérias extracelulares? Ih, danou-se, hein? Vamos lá, gente. Outras pessoas de outro grupo podem responder, viu? Às vezes outra pessoa sabe. Professor, ele vai ativar os complementos da via alternativa, não? Ativa o sistema complemento pela via alternativa. Então, o que é a via alternativa? A própria proteína do sistema complemento consegue se ligar a essa bactéria extracelular. E ele também consegue ser ativado pela via das lectinas, não é? Via das lectinas ligante de Mannose. Então, o sistema complemento, ele pode ser ativado aí, né, por essas duas vias, a via alternativa e a via das lectinas, quando as bactérias têm Mannose. Isso. Mas e aí? Sistema complemento ativado. Qual que é a função do sistema complemento? Algumas pessoas aí falando da Lise. Peraí, deixa eu aceitar a Jennifer. Algumas pessoas falaram aí da Lise. Então, o que o sistema complemento pode fazer? O sistema complemento... Ele vai estimular a resposta inflamatória. Então, o sistema complemento, ele tem essa função, né? De inflamação. O que é a inflamação? Ele recruta células para o local da infecção. Aí, ele também faz a opsonização, como vocês me falaram aí. A opsonização, ela facilita a fagocitose. Então, o macrófago tem receptor para o sistema complemento e ele acaba fagocitando essa bactéria que está fora da célula. E também, o sistema complemento, ele pode fazer a lise bacteriana. Lembrando, quais são os complementos que fazem a inflamação? Foi até questão de prova. Quem lembra? Quais os fragmentos do sistema complemento que provocam inflamação? Sinais cardinais? Não, o C3A, lembra? Exatamente, a Luana falou aí, né? E os que provocam opsonização? Os B. E a lise? C6, C7, C8, C9. Aí eles formam a NAC, que forma poro e destrói a bactéria. Então, esse é um mecanismo de resposta imune inata, né? O que é a inflamação? O que é a fagocitose? Como que ocorre a fagocitose? É quando o macrófago engloba o então, a gente tem estranho. A gente tem como principal célula aí o macrófago. A nossa principal célula é o macrófago. O macrófago, ele tem neutrófilos. Oi? Tem também os neutrófilos. Neutrófilo e macrófago. Exatamente, o neutrófilo também é um fagócito. E aí, o que o neutrófilo faz? Quando ele chega no local da infecção, o que o neutrófilo faz? Libera citocinas? Libera citocinas. O macrófago, quando ele identifica... O macrófago não, o neutrófilo, quando ele identifica, ele morre muito rápido e libera substâncias microbicidas, lembra? As substâncias bactericidas, fungicidas. Então, o neutrófilo, ele pode liberar aí essas substâncias microbicidas. E o macrófago faz a fagocitose. Eu não sei se vocês viram no texto, eles falavam muito de pili. Alguém viu alguma coisa relacionada a isso? Pili da bactéria? Exatamente. Então, o macrófago, vou até anotar aqui para vocês, nessa fagocitose aqui, para que ocorra a fagocitose, aqui,
Precisa ter a interação do PRR, que é o receptor de reconhecimento padrão, com o PAMP. Então, tem lá o PRR do macrófago interagindo com o PAMP, e aí faz a fagocitose. Aí lá no texto ele dá exemplos de PRR e exemplos de PAMP. Então, exemplo de PRR que ele dá lá no texto é o receptor scavenger. Quem viu aí algo parecido com isso? Qual outro que ele tem? Então, aqui, exemplos de PRR que a plataforma dá, a plataforma não, que o texto dá para vocês, são os Toll-like receptors, o receptor de Manose, tem também o receptor scavenger. Tudo isso aí são exemplos de PRR, lá que tem nos fagócitos. E aí eles vão reconhecer o PAMP, essas estruturas que são comuns aí dessas bactérias. Por exemplo, pili. Eles falaram de mais alguma estrutura? Ou não? Falou só de pili? Não, né? Pili e cápsula. Pili e cápsula. E as toxinas que eles falaram? Acho que eles falaram só desses. Pode reconhecer LPS, peptídeo glicano também, que acho que vocês devem ter visto, tudo isso aí. E aí, beleza, como que o macrófago, o neutrófilo morre e elimina os grânulos microbicidas, os bactericidas. E o macrófago? O que o macrófago faz depois da fagocitose? Aí o macrófago tem que ser ativado, lembram disso? Por uma ativação. Ele faz a opsonização? Não, o macrófago, ele faz a fagocitose. O sistema complementa opsoniza e o macrófago vai lá e faz a fagocitose. Ah, tá, entendi. Como que o macrófago mata o micro-organismo, gente? Depois que ele fagocitou, o micro-organismo está dentro da vesícula. Aí ele se torna ativado, às vezes pela apresentação do antígeno, e quando ele está ativado, como que ele mata? Não lembra? Se eu não me engano, eram enzimas de ribossomos. Ribossomais, muito bem, né? Aí tem a fusão do fagossomo com lisossomo, fagolisossomo, e colocar no bate-papo, né? A explosão respiratória. Espécies reativas de oxigênio, ROS, e o óxido nítrico, reativos de nitrogênio, que é o óxido nítrico. E aí consegue eliminar o micro-organismo. Então, isso aí é a resposta imune inata contra essas bactérias extracelulares. Agora, vamos lá. E a resposta imune adquirida? E aí? Como que é a resposta imune adquirida contra essas bactérias? Quem pode me ajudar? As respostas de anticorpos contra bactérias extracelulares são direcionadas contra antígenos da parede celular e toxinas secretadas e associadas às células, os quais podem ser polissacarídeos ou proteínas. Então, primeira coisa, vamos com calma aí. Vamos com calma. Primeira coisa aí, vocês estão falando de anticorpos. Lembra que a gente começou a nossa aula hoje falando de resposta imune humoral, corrigindo o exercício? E o anticorpo, ele não era importante contra aqueles agentes infecciosos que estavam fora da célula? E contra as toxinas, não era? Contra os extracelulares e as toxinas? Então, a resposta imune adquirida contra essas bactérias extracelulares, o anticorpo tem muita importância. Então, o anticorpo, ele consegue ir lá e neutralizar. Pode continuar a falar o que você estava falando. Os mecanismos efetores utilizados pelos anticorpos para combater essas infecções incluem a neutralização, a opsonização e a fagocitose,
e a ativação do complemento pela via clássica. Exatamente. Aí o que mais que o anticorpo consegue fazer, além de neutralizar, além de bloquear? Como ele é um anticorpo, ele consegue ligar e ativar o sistema complemento. Exatamente, ele tem uma resposta dirigida contra antígenos da parede celular. Então, tá aqui a bactéria. O anticorpo vem e encaixa na parede celular. Então, ele tem uma resposta contra esses antígenos da parede celular. Então, além de neutralizar, ele também consegue ativar o sistema complemento, só que agora ele vai ativar pela via clássica, porque é um anticorpo. Além disso, tem a opsonização, que vai facilitar a fagocitose. Muito bem. Então, essa neutralização faz a opsonização e a fagocitose e também consegue ativar o sistema complemento. E aí, gente, só esse mecanismo da resposta imune adquirida que existe? O que vocês acham? Essa é a imunidade humoral. Então, essa do que a gente está falando até o momento é a resposta imune humoral, que tem a produção de anticorpos. Então, aqui, ó, tudo isso aqui é a resposta imune humoral. Mas é só a resposta imune humoral que funciona contra bactérias extracelulares? O que vocês acham? E aí, gente? Tem algum linfócito T? Porque a resposta imunicelular é linfócito T, não é? Tem algum linfócito T ou não? TCD4? Tem. Então, quem pode me falar aí para mim sobre os linfócitos TCD4? Eles estimulam a produção de anticorpos. Então, gente, além da resposta imune adquirida do tipo celular, essa bactéria extracelular, vocês não me falaram que ela não vai ser fagocitada? Vocês não me falaram isso? Sim ou não? Sim. Sim, não é? Então, se essa bactéria, ela pode ser fagocitada, esse fagócito, ele não pode apresentar um antígeno para um linfócito TCD4? Sim. Não é? Então, tem também a participação de resposta imune celular. CD8, linfócito TCD8? Não, linfócitos TCD4, que são os linfócitos helpers, certo? E aí, o que os linfócitos TCD4 vão fazer? Acho que alguém aí? Exatamente. Pode falar. Vai estimular a produção de anticorpos e induz a inflamação do local. Exato. Os linfócitos TCD4, eles vão secretar as citocinas, não é? Isso. E aí, o que as citocinas dos linfócitos TCD4 faz? Isso que vocês estão me falando aí. Então, tá aqui, né, os linfócitos TCD4, eles secretam as citocinas, e o que as citocinas dos linfócitos TCD4 podem fazer? As citocinas dos linfócitos TCD4, elas podem ativar o macrófago e estimular a produção de anticorpos do tipo IgG. Então, aqui, ó. Ai, meu Deus, tá difícil aqui. O que a citocina aqui dos linfócitos TCD4 fazem, né? Ativa macrófago e estimula a troca de isótipo para o IgG, por exemplo. Aumenta a atividade de neutrófilo também, alguém aí até comentou, a Dinajara comentou. Então, quando aumenta, secreta essas citocinas, aumenta a atividade fagocítica e também a atividade microbicida dessas células, e além disso, estimula a produção de anticorpos. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever mais alguma coisinha aqui nessas citocinas, né? Aumenta atividade, microbicida.
Aumenta a atividade microbicida, fagocítica, produção de anticorpos, tudo isso aí que os linfócitos T, CD4 vão fazer. Entenderam? Certo? E quem pode falar para mim sobre os mecanismos de evasão? Primeira coisa, as outras pessoas da turma, que não é desse grupo, todo mundo conseguiu compreender bem como que funciona a resposta imune inata e adquirida contra bactérias extracelulares? Sim. Por isso que eu falei para vocês que eu ia na imunologia muito devagar, para vocês entenderem esse ponto. Então, vocês têm que pensar o seguinte, tem a célula, a bactéria está fora. Se a bactéria está fora, sistema complemento chega. Se a bactéria está fora, o macrófago vem e fagocita. Se a bactéria está fora, o anticorpo vem e neutraliza. Fagocitou. Fagocitou, apresenta antígeno via MHC de classe 2, para o CD4. Então, o CD4, ele sempre vai reconhecer antígeno que está na vesícula. Como a bactéria foi fagocitada, está na vesícula. Aí ativa o CD4. O que o CD4 faz? Aumenta a atividade do macrófago, aumenta a atividade microbicida de neutrófilo e vai estimular a produção de anticorpos também para ajudar na resposta imune adquirida humoral. Então, essa é a resposta imune. Deixa eu compartilhar o slide de novo. Espera aí, só um instante. Estão aqui me pedindo. Isso. Ficou não ficou bonitinho, né? Porque eu fui escrevendo na hora, ficou às vezes um pouco pequeno, mas pode tirar foto disso aí sim e estudar para a prova, porque isso é um resumo de bactérias extracelulares. Então, extremamente importante vocês terem essa informação, porque aqui a gente resume tudo contra esse tipo de micro-organismo. E aí, para finalizar esse primeiro grupo, quais são os mecanismos de evasão? Quem pode me falar? Um deles é a cápsula, né, das bactérias. Que ajuda na evasão da fagocitose contra os macrófagos. Exatamente. Como são bactérias encapsuladas, quando a bactéria que for encapsulada, ela é resistente à fagocitose. O que mais que vocês viram aí? De evasão. Variação antigênica. O que significa variação antigênica? Variação antigênica. Variação mutação. Muda o antígeno. Variação antigênica, gente, é quando a bactéria muda o antígeno. Se ela muda o antígeno, o anticorpo ele não é específico. Se ela muda o antígeno, aquele anticorpo não identifica mais. É a variação genética dos antígenos, né? Exatamente. Mais algum mecanismo de evasão? Resistência à fagocitose. Resistência à fagocitose. O que mais? Inibição da ativação do complemento. Inibe o sistema complemento. E o que mais? Mais alguma coisa? São esses 3 mecanismos aqui. Esses 3 não, esses 4. Como é uma bactéria encapsulada, isso deixa ela mais resistente, isso gera uma resistência aí à fagocitose, pode inibir a ativação do sistema complemento. Além disso, tem a variação antigênica, muda o antígeno, se muda o antígeno, a resposta imune adquirida não identifica. E outro mecanismo de evasão, tem algumas bactérias danadinhas que elas conseguem remover as espécies reativas de oxigênio. A gente não falou que para matar não era importante ter a explosão respiratória? Não era importante liberar essas espécies reativas de oxigênio? O que algumas bactérias fazem? Elas conseguem remover estas substâncias. E aí, quando elas removem, isso pode ser um problema, porque a gente não consegue matar. Entendeu, gente? E aí, eu vou contar um detalhezinho para vocês que às vezes os colegas aí já... Peraí. Teve alguns coleguinhas aí que até comentaram, acho que no início,
como essas bactérias, elas resistem esses mecanismos de evasão do sistema imune, muitas dessas bactérias, elas provocam o que a gente chama de choque séptico, que foi o que nós estudamos lá no início do semestre. Por quê? Porque são bactérias que liberam toxinas, que ativam muito a resposta imune. Então, sempre tem um processo inflamatório. Para matar essa bactéria, precisa da inflamação. Só que como elas conseguem escapar da nossa resposta imune, a inflamação persiste. Então, continua tendo ali a secreção de TNF, interleucina 1, a interleucina 6, e aí quando começa a ter um efeito sistêmico, e esse efeito sistêmico, ele patológico, podendo levar o paciente ao choque séptico. O que é o choque séptico? São aquelas alterações vasculares que levam o paciente à morte. Então, diminui o débito cardíaco, aumenta a coagulação intravascular disseminada, tudo aquilo que a gente comentou ali ainda nas nossas aulas presenciais. Ficou alguma dúvida, gente, sobre bactérias extracelulares? Tranquilo?